Now! Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A intenção do vídeo de hoje é dar um auxílio para os exercícios adicionais que eu passei para vocês na semana passada, para vocês darem início, continuarem essa semana, para que na semana que vem nós possamos dar início à nossa segunda apostila. Então a intenção é selecionar, de acordo com os capítulos estudados, um exercício de cada capítulo mais relevante, para que vocês tenham um suporte, um auxílio, ajude vocês a lembrarem, a desenvolverem o que nós estudamos aí em sala de aula. Então o primeiro passo é estudar um pouquinho sobre a cinética. Então eu já vou para a parte onde discutimos a parte de movimento uniforme variado, porque é inevitável. Sem o estudo de conceitos iniciais, movimento uniforme, fica bem difícil estudar a parte de movimento uniforme variado. Então esse exercício ele é completo, que vai desenvolver todas essas habilidades trabalhadas anteriormente. Então, o exercício ele é o número 50. Então, é um exercício que ele tem várias etapas. É bom que, quando vocês podem observar ali no quadro, iremos trabalhar com as três formas. Qual é? Sorvetão, vovô e torricelli. Num único exercício. Não é à toa que é um exercício de vestibular. Então, ele fala o seguinte. Um trem do metrô parte de uma estação acelerando a uma taxa constante de 0,75 metros por segundo ao quadrado, durante 40 segundos. Então, se vocês puderem observar, todas as unidades, tanto de aceleração quanto de tempo, respeitam o contexto aqui discutido. Em seguida, os freios são adicionados e imprime ao trem uma aceleração constante de módulo igual a 1. Até parar completamente em outra estação. Qual a distância entre o trem e essas duas estações? Bom, olha o contexto. O trem saiu de uma estação, acelerou, depois ele começa a desacelerar até parar de chegar na outra estação. Por isso eu dividi o exercício aqui, em duas etapas. E qual é? Primeiro, eu já coloquei uma forma mais simplificada aqui da parte de sorvetão, onde nós iremos discutir o quê? A parte que ele saiu da estação, adquiriu essa aceleração por um certo tempo e percorreu um certo espaço. Qual foi? O primeiro passo, então eu chamei de espaço 1, que fala o seguinte: qual a aceleração? 0,75 vezes o tempo. Quanto tempo ele ficou acelerado? O exercício falou 40 segundos. Tudo isso dividido por 2. Ao fazer esse cálculo, para a gente ganhar um tempinho, vocês verão que esse valor dará exatamente 600 metros. Então, ou seja, no momento em que ele saiu de uma estação, ele acelerou por um certo tempo e ele conseguiu percorrer 600 metros. A partir desse momento, ele começa a frear, conforme o exercício falou. Eu chamei do segundo passo. Então, para que possamos dar início a esse momento de frenagem ou de parada do trem, o primeiro passo é descobrir qual a velocidade que ele estava nesse momento. Então, para isso, nós vamos recorrer à fórmula do vovô. Então, para isso, o que nós precisaremos? Fazer o uso das informações fornecidas no exercício para descobrir qual era essa velocidade que ele adquiriu nesse espaço. Então, o nosso interesse é justamente descobrir essa velocidade. Bom, pensa comigo, o trem está numa estação, ele está parado e vai adquirindo essa velocidade. Então, o espaço inicial a velocidade inicial é exatamente zero, porque ele está parado, as pessoas entram no vagão e ele começa a adquirir a velocidade. Então, a velocidade, nesse caso, vai ser o quê? A aceleração vezes o tempo. Então, vai ser 0,75 vezes o tempo de 40. Fazendo esse cálculo rapidamente, vocês verão ou encontrarão 30 metros por segundo. Beleza. Eu já sei a velocidade pelo qual o trem
estava quando ele começou a sua parada. Maravilha! Para que eu possa agora calcular o espaço pelo qual ele percorreu no momento que ele começou a frear, porque nada para no instante. Começa a frear para depois ele parar. Então o primeiro passo é o quê? Qual a velocidade final, né? Que é isso que me diz a equação de Techet. Qual a velocidade final? Se eu quero que ele pare, ele vai ficar zero. Qual a velocidade inicial dele? Bom, já calculamos. 30 ao quadrado. Mais 2 vezes, ó. Ele falou que a aceleração, o enunciado, ele falou aqui, ó. Em seguida, os freios são adicionados e imprime ao trem uma aceleração constante de módulo 1, ou seja, o momento em que ele começou a parar, essa aceleração, vocês viram, foi exatamente 1. Mas pensem comigo, pessoal. Se ele está parando, é uma aceleração ou uma desaceleração? Isso é uma desaceleração. Logo, esse valor aqui eu não posso esquecer de colocar ele como sendo negativo. Beleza, para calcular então o meu espaço aqui vai ficar como 0 ao quadrado vai dar 0, 300 ao quadrado vai dar 900, aqui vai dar menos 2 vezes o ΔS. Aqui uma equaçãozinha simples, tá? Quando vocês terminarem de efetuar o cálculo, vocês vão encontrar o valor de exatamente 450 metros. Ou seja, ele deslocou acelerado e ele deslocou desacelerado. Então eu chamo esse aqui de 2. Então a pergunta é: quanto ele percorreu no final de tudo? Final de tudo, ΔS total é a soma do 1 mais o 2. A soma desses dois vai dar exatamente 1050 metros. Tá bom? Essa é a alternativa A. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Dando continuidade aqui, vamos discutir um pouquinho sobre o capítulo seguinte, aqui no caso é de vetores. Como eu falei para vocês, estudem a parte de decomposição, composição de vetores, os seus valores, módulos, intensidades, direção, sentido, tá bom? Eu trouxe um exercício aqui para dar uma reforçada em um tópico que usamos muito, que era o quê? Olha esse exercício número 80. Ele fala o seguinte, exercício 80, também de vestibular, tá? O vetor posição de um objeto em relação à sua origem no sistema coordenado pode ser desenhado segundo a figura aqui embaixo. Então, se vocês olharem aí, ó, a figurinha que está descrita no exercício, você tem um vetor, ele tem seu sentido, ele tem sua direção e ele quer saber o valor do seu módulo. Ou seja, quando quer saber módulo, ele quer saber intensidade, quer saber o tamanho desse vetor. Bom, como eu falei para vocês, quando eu quero descobrir um vetor que está na diagonal, olha a figurinha que eu uso. Exatamente um triângulo retângulo. Sabendo os seus catetos, eu aplico o teorema de Pitágoras. E como é que eu fiz isso? Como é que eu cheguei nesses valores? É só vocês traçarem uma linha fechando esse triângulo. Eu vou ter a minha orientação em X e eu vou ter minha orientação em Y. Pronto, aplico Pitágoras nos valores destacados em cada eixo. Beleza, chama esse aqui, sei lá, vou chamar esse valor aqui de A. Então vai ficar A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Com isso eu terei que A ao quadrado é igual a 100 mais 25. Então, minha intensidade, o valor desse módulo será a raiz de 125. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês verão que a raiz de 125, usar aqui a calculadora rápida para auxiliar a gente, só um minutinho, beleza, vai dar exatamente, ou aproximadamente, na verdade, né? Vai dar um valor aproximado de 11,2. Tem unidade? Tem 5 metros. Alternativa
D. Beleza? Relembrando um pouquinho de decomposição. Nesse caso, como já tinha um plano cartesiano, ficou mais fácil decompor e achar o módulo desse vetor. Beleza? O outro tópico é a parte de óptica. E olha aqui, o exercício já mostra. Nós vamos trabalhar com o espelho plano. É o exercício número 100. O exercício número 100 reporta o seguinte para vocês. Ó, também é de vestibular, tá? Diante de um espelho plano, chamado de E, encontra-se o observador e os pontos. Os pontos que serão vistos por reflexão no espelho pelo observador é aquilo que eu falei para vocês na aula. É o tal do campo visual. Tá vendo que o observador ele está distante do espelho? Para isso basta calcular o campo visual, você vai saber todas as letrinhas que compõem ali o campo visual desse observador. O que eu tenho que fazer? Estendo o meu espelho, faço com que a distância do observador até o espelho possa ser igual ao observador imagem, pego linhas tracejadas até as extremidades do espelho e continuo com linhas retas. Maravilha! O que eu tenho aqui? Eu tenho campo visual. Com isso, eu consigo ver quais as letrinhas que se encaixam dentro dessa figurinha. Vocês vão ver que se encaixa, colocando os pontos, se encaixa o C, o D, o F e o G, que no caso é exatamente a alternativa D. Então, se vocês olharem os pontos destacados ou as letras destacadas dentro desse campo visual, são exatamente essas letras que é a alternativa D. Beleza, pessoal?